Oferecimento Mercado do Betinho. Satisfação em servir você. De Paula Solar, instalações e automação. Fênix Agrícola. Sua lavoura começa aqui. Autoescola Liderança. Nessa você pode confiar. JF Frute, Hortifruti Mercado, Padaria e Pizzaria do Cinei, Mercado e Açougue do Pimpolho, Padaria Sumidourense, pão quentinho toda hora. Olá, amigo que nos acompanha aqui no programa Linha de Fundo no canal do YouTube, 2 vezes por semana. Estamos aqui para falar de esporte. Eu e Adão Luiz falamos do futebol, de tudo que acontece na nossa cidade, de todos os eventos aí esportivos ligado ao nosso esporte. Nós temos aqui muita coisa para falar e também aí agradecer a presença de vocês. Nós estamos tentando acertar algumas dificuldades, lógico. Nós estamos tentando aí melhorar a qualidade do nosso programa também e fazer essas transmissões para vocês, tá? Peço a vocês que inscrevam-se no canal, deixem seu like, ative o sininho para que a gente possa estar trazendo bastante conteúdos para vocês novos, que vocês gostem, e a gente possa estar trazendo também bastante assunto, não é, não? Boa noite, Oscar, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Fico feliz pela audiência de vocês, que é muito importante, como o Oscar já disse, se inscrever no canal, deixar seu like lá, ir nas redes sociais, deixar os comentários, tá, gente? Estamos no Facebook, estamos no Instagram, no TikTok, então vá lá, deixa os seus comentários aí, que é muito importante para a gente, tá? E agradecer aqui desde já também todos os patrocinadores que estão aqui com a gente. E quem também quiser participar também, estamos abertos aqui, com certeza, para trazer mais patrocinadores para o nosso programa e poder tá mostrando aí sua marca, sua empresa, né? Que para você também é importante essa divulgação. Então é um prazer mais uma vez aqui nesse programa Linha de Fundo, via YouTube e na TV Foco. Isso aí, via YouTube, TV Foco, também no Facebook, TV Foco, você acompanha o nosso programa Linha de Fundo. Adão, esse final de semana aconteceu lá no SAC a final da primeira Copa de Verão do SAC, né? É importante, né, Oscar, essa decisão que você teve lá representando ali o programa Linha de Fundo aí, tá? O Richard Luiz também esteve lá. Eu, infelizmente, como trocou o horário, acabou me surpreendendo. Eu tinha um compromisso que no horário anterior daria para eu ir, mas como mudou, quando ficou difícil. E assim, foi mudado em cima da hora, né? A disputa de terceiro e quarto lugar não ocorreu, que seria um jogo de 2 horas, e depois às 15 horas teríamos a grande final entre Chácara e Resende. Mas aí, na realidade, um jogo do terceiro para quarto lugar não ocorreu, e aí só teve a grande final, que foi o time da Chácara. A disputa de terceiro e quarto lugar, ela é entre Everest e Pião, né? E aí, por algum motivo lá, não pôde acontecer o jogo, e o time do Pião ficou em terceiro lugar na classificação. Então, automaticamente, quem desistiu foi o Everest. Então, a gente passa aí para vocês, a equipe do Pião ficou em terceiro lugar, mas a final de Chácara e Resende foi um jogo bem diferente, Adão. Eu acompanhei o jogo, fiquei, como nós estamos na Chácara, né? Exatamente. Torci muito pela Chácara, até porque é um time de casa de Sumidora, e a nosso estúdio é aqui na Chácara, no bairro da Chácara, e a gente conhece a garotada que está jogando no time da Chácara. Então torci bastante para que a Chácara vencesse como venceu, né? Mas assim, eu não esperava um jogo, apesar do resultado ter ficado muito igual, né? Quase igual, né? Uma diferença de 3 gols, mas assim, a superioridade do time da Chácara foi muito grande desde o início da partida, tá? Eles buscaram a vitória a todo custo, e o que joga o João Vitor é brincadeira. O João Vitor, ele é fora do comum em termos de
raciocínio e também de tranquilidade com a bola. Ele passa isso pro time dele. Estava machucado, sentindo a perna. É até engraçado que nós estávamos gravando, vocês estão vendo as imagens aí, mas no momento da partida, o time de Resende, o banco de reserva, a gente passa gravando ali, a gente escuta muita coisa fora da linha, né? E aí, pô, eu ouvia o jogador do time de Resende, o treinador, falando, não, ele está sentindo, ele vai sair. Preocupado com ele, claro, porque ele desequilibrando a partida, fora do comum. Todo o time da Chácara jogando muito, né? O pivô, que foi o artilheiro da competição também, muito bom jogador, o time da Chácara bem armadinho, mas a diferença do time da Chácara se chama João Vitor. Isso é muito importante quando você tem, né, o Oscar, porque o João Vitor jogando eu não lembro de ter visto, né? Tem o Matheus, que eu sei que joga super bem, né? O próprio Leandro, né? Que Leandro começou comigo, né? Leandro começou comigo. Se eu falo, por exemplo, eu sou comigo um garotinho lá com seus 8 anos, eu acho, né? Acho que foi a primeira competição do saque que ele, como era do Vila, né? Ele fazia parte do meu time, jogou comigo, você viu, o Leandro começou comigo. O Matheus não, o Matheus na época nem o conhecia, né? Fui conhecer ele depois de adulto em muitas competições, jogando pela própria Chácara, conheço, tá? Ao próprio William também conheço, então como eu tive lá no jogo da semana passada, esse jogador eu consegui ver. Mas o João Vitor ainda não vi jogando, sou sincero em te dizer, né? Porque E convidei ele pra cá, convidei ele, vai vir aqui, vamos estar falando, vai estar trazendo o troféu, foi considerado o melhor jogador da competição. E legal que 2 jogos só que ele fez, cara, 2 jogos foi o melhor da competição, né? E também vai trazer o troféu de campeão, vamos botar aqui na mesa, vamos receber o João Vitor aqui, fiz o convite. Acredito que na quinta-feira eu vou reforçar com ele para que ele possa estar aqui, para a gente estar tendo essa conversa no meio de fundo. Bom, isso é muito importante, né, Oscar? Então, por exemplo, uma competição nossa, né, Oscar? Ninguém teve equilíbrio, né? Porque teve time de Friburgo, né? Teve o União, tá? Então a Chácara está de parabéns aí pelo esse campeonato, por ter sido campeão desse torneio, porque ficou em Sumidouro o título, né? A taça ficou em Sumidouro aí com equipes de fora, que não eram só equipes aqui da cidade, né? Mas isso é importante que consiga, né? O SAC lá, o Igor, o Geraldinho, que quiser organizar essa competição, e consiga organizar outros também, né, Oscar? É muito importante para o SAC, né? Com o Rafael também. Com o Rafael tem um espaço muito bom hoje, né? Que é a quadra coberta. Apesar que semana passada a chuva atrapalhou um pouco, mas acontece, né? Mas hoje já tem uma quadra coberta, já favorece muito, né? Então, num horário desse que o jogo foi ontem, né? No calor que estava, se a quadra não é coberta, para suportar seria muito difícil. Então, isso é muito importante. Hoje o clube lá, através do Rafael, tem uma senhora estrutura, tá? Muito boa, depois do jogo teve a domingueira lá e que ele faça, né, consiga alguém organizar outras competições, o próprio SAC, né? Isso é muito importante para a gente, né? Porque a gente ainda vê alguma movimentação aqui nas categorias de base aí, através principalmente do pé de moleque, né? Que tem conseguido botar as molecadas aí para jogar em algumas competições. E adulto tem tido muito pouco, tá? Eu acho que precisa mais competições para adulto, e os adultos também precisam. Até o veterano, tá? Uma competição de veterano, Sumidouro, eu sei que veterano não é fácil, é difícil você fazer uma competição que a maior parte das pessoas, depois da certa idade, para de vez mesmo, né? Eu sei que acontece, eu digo isso, eu parei com 50 anos, já não quis mais, tá? Mas também já estava cansado também, que foram 20 e tantos anos tomando conta de futebol, não foi fácil, né? Então você chega um período que acaba, mas isso eu fico feliz com uma grande competição e um título certificado aqui no Parque da Chácara. E assim, o jogo em si, a gente vê a superioridade do time da casa, com agressividade, jogando um futsal tranquilo, com determinação de vitória, chegando tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O time da Chácara foi bem superior ao time de Resende, que é uma boa equipe, né, patrocinada pela Resende Construção. Então, quer dizer, com um suporte muito maior, né, e essa garotada aí não deixou a desejar. Como eu falei aqui, o João Vitor foi o grande nome da partida, né, e o grande nome do campeonato também,
E ele realmente fez a diferença, fez essa mudança dentro do jogo e fez o time da Chácara acontecer. Encantado, né? Saiu de lá encantado no futebol dele. E outro, se a gente parar para analisarmos aqui na nossa mesa, o torneio em 2023, lá no SAC, foi vencido pelo time da Chácara também. O time da Chácara, aquele torneio, aquela última competição, as duas competições que tiveram no clube recentemente, foram vencidos pelo time da Chácara. Entendeu? Parabéns, então, bicampeonato, né? Vamos colocar o bicampeonato lá do SAC, mas são competições distintas, né? Na outra teve muito mais jogos e tivemos mais times disputando, né? E a Chácara sagrou-se campeão naquele período, nós até comentamos aqui também na mesa. E ontem lá no clube, mais uma vez, no domingo lá no SAC, mais uma vez aconteceu aí a vitória da Chácara com merecimento, resultado 6-3 a Chácara, mandou no jogo, apesar do jogo ter um placar muito próximo, né? E a diferença que faz, João Vitor teve um momento do jogo, e depois ele fazer 2 gols bem bonitos dentro do jogo, né? Uma técnica apurada e com a frieza de um matador. Eu vendo ele jogar, eu lembrava muito do Soares, né? Que jogou no Grêmio, que jogou no Barcelona, característica de jogo, frio, né? Calculista, diferente do Soares, que às vezes o Soares era muito mais agressivo em relação até mesmo da parte técnica e pessoal dele, né? Mas os ouvidos não, o cara tranquilo demais, assim, uma confusão, você vê, ele está longe da confusão, ele está focado no jogo, e isso foi muito agradável assistir. Parabéns aí o time da Chácara, parabéns ao pessoal. Então a Chácara sagrou-se campeão do primeiro torneio de verão do SAC, nesse final de semana, lá no Esse ano de 2024, né? No ano de 2024. E também aproveitar, já que já estamos falando de esporte local, né, dizer que o Pé de Moleque jogou no sábado, né, pelo Sul Minas, a Taça Sul Minas Zico, né, acabou perdendo de 2-1 com o Fernando Lobo, porque estava bem no jogo, vencendo de 1-0, mas num lance, um jogador do Pé de Moleque botou a mão na bola, levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. E na mesma jogada o zagueiro foi reclamar também, já tinha cartão amarelo, acabou sendo expulso, e o time ficou com 9 jogadores só, né? E acabou tomando a virada do Fernando Lobo. Isso aí vai me dar arbitragem, tá, Adão? Eu ontem reparei, no final na final do campeonato, eu reparei que a arbitragem que tem vindo para cá apitar são fracos demais. No jogo mesmo entre a Chácara e o Resende, muita reclamação em cima da arbitragem, lances que ainda não sem decisão, faltas que deveriam ser marcadas que ele deixou acontecer e deu vantagem sem ter vantagem, sabe? Então, umas coisas complicadas. Eu vejo falta de conhecimento da própria regra, né? Eu vejo muito no futsal que eu tenho acompanhado, tá? Muito futsal da molecada. Então, esses árbitros que apitam, muito falta de conhecimento da regra do futsal. E no campo, por exemplo, igual você está falando aí, por exemplo, eu optei por muitos anos, por competições importantes. O árbitro também tem que ter um pouco de feeling, né? Por exemplo, você está falando aí do jogo do Pé do Moleque, 2 expulsos no jogo, no mesmo lance. Às vezes o árbitro tem que, acabei de expulsar um, deixa passar, eu vou estragar o jogo. Eu vou estragar o resultado. Porque talvez seja aquele momento de você chegar e falar, acabou. Acabou, chamar o chama e falar, acabou. Você já falou o que tinha de falar e falou, acabou. É verdade. Aí nesse ano acabou prejudicando o Pé de Moleque. Prejudica muito jogadores na mesma jogada, no mesmo tempo. A coisa rara acontecer, né? Então, infelizmente, o Pé de Moleque acabou perdendo, tomando a virada, né? Perdendo por 2-1, sendo que nesse final de semana, no sábado, tem jogo
pela Liga Ouro em Além Paraíba no Fut 7. Mas no programa de quinta ou sexta-feira, né, que a gente fizer, a gente passa mais detalhes sobre os jogos, que hoje é terça-feira ainda, né? Então deixar para o programa de quinta ou sexta-feira para a gente passar melhor a tabela do que vai acontecer com o Pé de Moleque no final de semana. Agora, as notícias boas do Pé de Moleque, o Pé de Moleque é doido para entrar no Calcário, que é a melhor competição amadora de base na nossa região. Mas, infelizmente, o estádio municipal Paulo Freitas não suporta, precisa de algumas obras para a organização do campeonato avaliar e aceitar a equipe do Pé de Moleque. Então está sendo prometido, que acho que ia começar até hoje essas obras, para no Alambrado, né? Que é no Alambrado, botar o irmão na arquibancada, para o Pé de Moleque poder participar dessa competição, que é muito importante. Por exemplo, uma senhora competição de base que revela jogadores para o profissional, e o Pé de Moleque está doido para participar, mas infelizmente, por falta de condições hoje do estádio municipal Paulo Freitas, não está podendo participar. Mas tem promessas que a obra ia começar hoje, tá? Tive muito tempo conversando com o João hoje, tá? Então ele passou isso, ele está com grande esperança aí que essa competição será realizada no meio do ano. Então, com essa grande possibilidade de o Pé de Moleque está participando do Calcário, que é a grande competição de base aí da nossa região. E dizer que o Cauã, que é mais conhecido como Queixada, né, esteve lá em Volta Redonda fazendo teste, voltou e agora vai retornar de vez para Volta Redonda, tá? Estava no time B treinando, vai ficar lá, estudar lá, vai estar indo de Maricuia, tá? Vai ficar lá, estudar lá. E quem também foi lá, está fazendo teste lá também é a Manu, tá? A Manuela, filha do nosso grande amigo Jeremias aí, e tem condições de ficar, mas está enfrentando muita dificuldade por ter que ficar lá, tá? E de momento você não tem, né? O Volta Redonda não te dá. Não tem, agora vai ter que ter, né? Porque ele está na Série D com exigência federal hoje, né? Porque o governo federal tem que ter uma equipe feminina. Então eles vão investir no futebol feminino. A condição de para ela ficar, tá, aqui não é barato, né? É barato, é caro. É caro, você, por exemplo, no momento eles não dão alojamento, né? Depende de você. E realmente, se você ficar depois. Menino e menina, o mesmo alojamento não dá. Então tem que ser um alojamento separado. Então não é fácil, tá? Mas o Volta Redonda tem que investir hoje no futebol feminino, né? Por ser exigência federal, hoje não tem jeito, né? É exigência que as equipes que disputam as séries A, por exemplo, o Brasil teve uma exigência, mas agora também João vazando hoje que é exigência, então eles são obrigados a investir no futebol feminino, e a Malu tem grande possibilidade de chegar e ficar lá. Porque eu falo que no futebol feminino hoje, tá, eu acho que é mais fácil se tornar profissional que no masculino, tá? Porque no feminino eu acho que tem bem menos mulheres praticando o esporte do que homens, tá? Então aí o Theo estava falando com o João, né, sobre a Maria Antônia, que eu vejo um futuro nela incrível, mas infelizmente não tem nenhuma categoria de base feminina na nossa região, tá? Nem no Rio de Janeiro tem. Se quiser jogar, tem que disputar campeonato junto dos meninos. Então, só São Paulo mesmo que dá essas condições aí de ter categorias de base no futebol feminino. Então, aí, desejar boa sorte para o Cauã, né, o famoso Queixada, e também para a Manu, que ela consiga. O João está tentando conciliar um jeito, tá, dela conseguir fazer esses testes. E parabenizar vocês aí para lutar, que não desista, corra atrás, lute, para estar bem representando bem Sumidouro aí, porque eu gosto de ver Sumidouro aparecendo com notícias boas, tá? Então, quando eu chego aqui, pelo menos o esporte está nos trazendo isso, né? Tanto no futebol, né? Futebol, jiu-jitsu, recentemente, né? A gente tem aí os vídeos do pessoal lá do jiu-jitsu também, tá? A gente vai passar. Pessoal aí também trazendo medalha para cá, todos os esportes aí que a gente puder falar aqui dentro do Sumidouro. Tivemos também a final, infelizmente, tenho que pedir desculpa ao John, organizador do beach soccer lá ali na quadra de areia. Eu não pude estar presente nessa final, foi esse torneio que aconteceu no domingo, né? De 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Mas na quinta-feira a gente vai estar trazendo o resultado, eu vou pedir a ele o resultado e as informações, e as fotos aí a gente vai ver se consegue pegar lá na rede social e estar passando também.
Infelizmente eu não pude estar presente lá, até porque algumas adversidades, né, no parte da manhã do domingo, meio complicado. eu não consegui estar presente. Tanto que para ir para o jogo, eu ia chegar atrasado, mas aí o Leandro me pegou aqui e me levou lá. Eu acabei de carro, o Leandro falou, olha, antecipou, vamos embora. Aí eu peguei, vamos embora. Eu me preparei, falei, o terceiro, quarto lugar não tem como sair. Mas quando o Richard falou, eu falei, não tem condições. Como eu moro aqui na chácara, né? O pai pegou, levou ele, mas eu tava com o prato de comida arrumado para almoçar naquele momento, tá? A gente tinha saído para almoçar fora, tá? Ela foi saindo para almoçar na casa da minha cunhada, então na hora que eu ia almoçar aqui, Richard falou comigo, não, pô, vai começar 2 horas. Né? Aí não dava mais tempo, falei, não, leva Richard, o que eu vou fazer? Aí eu falei, o Oscar deve estar lá, ele deve estar representando o programa ali de fundo lá, então feliz você ter ido foi lá. muito legal. Essas coisas, por exemplo, eu digo muito, né, Oscar, eu fico feliz por ver as coisas acontecendo e Sumidouro aparecer. Aqui na linha de fundo, pode ter certeza que Sumidouro vai aparecer sempre com notícias boas. Porque Sumidouro, quando aparece na mídia, é só com notícias ruins, tá? Então eu fico muito chateado como sumidourense, tá? De ver isso acontecer. Mas o esporte ainda vem nos trazendo notícias boas aí, né? Legal, né? Isso é legal, a gente fica feliz por isso aí. Parabenizar mais uma vez aí o Jiu-Jitsu, né? Que trouxe, foram 13 medalhas, 15 medalhas. 15 medalhas no total, o pessoal a equipe do Jiu-Jitsu aqui liderada pelo John Mike, né? Aí a galera foi aí pro torneio lá em São José do Vale do Rio Preto, participaram, trouxeram 15 medalhas nesse torneio aí, foi fora do comum. Pessoal, lutando mesmo, né? Estão lutando de verdade, né? Estão buscando seus sonhos, né? Só quero dizer isso, buscando seus sonhos, realizando os sonhos e prosperando com isso. Porque na realidade eles acabam nos comovendo aí com tanta coisa legal, com tanta vitória, que a gente acaba acreditando muito mais na capacidade deles como desportista, né? E lamentável o que aconteceu na disputa de terceiro e quarto lugar do torneio de saque, né? Não ter ocorrido, acredito que alguma equipe desistiu, e é lamentável justamente isso, a falta de esportividade, né? Seja qual for o local, o lugar que você fique na competição. Se o regulamento diz, você tem que disputar. Igual aconteceu na final, na hora da premiação, o time Resende não estava presente para receber a premiação do segundo colocado. Então, essa parte aí a gente pula, porque vencer faz parte, perder também, para quem joga, para quem participa do esporte. Você tem três tipos, e uma decisão um tem que sair vencedor, né? São 3 resultados, você tem vitória, derrota e empate, mas na decisão você só tem um vencedor, infelizmente, e a gente acaba aí vendo esses maus exemplos, né? Porque eu acho que você perder ou ganhar faz parte. Agora, você, por exemplo, quando perde, Oscar, você tem que valorizar a vitória do outro, tá? Verdade. Lindo papel fez o Palmeiras, né, na última decisão da Recopa Brasileira, tá? Você ficou lá o tempo todo lá, esperando, tá, o São Paulo ser premiado, né? Porque não tinha premiação para o segundo, o vice-campeão, tá? Só para o primeiro, mas não saíram de campo enquanto o São Paulo não recebeu a sua taça, tá? Isso eu acho muito importante, tá? Eu acho uma dignidade muito grande, tá? Que você tem que saber perder e saber que do outro lado o seu outro time ganhou, porque foi melhor, em alguma situação, né? Mesmo que você tenha jogado bem, mas foi melhor, fez os gols, né? ou em disputa de pênalti, qualquer coisa foi melhor que você. Então você tem que estar lá junto para naquele momento parabenizar os. Não é, porque eu falo muito, né? É um adversário, não é um inimigo, tá? Então essas coisas precisamos muito avançar ainda, tá? Porque eu sempre respeitei, tá? Mesmo perdendo, eu sempre respeitei a outra equipe, tá? Porque do outro lado você sabe que foram campeões os outros, mas a gente tivemos lá na disputa participando, né? Porque eu acho que você ser vice, igual costumam dizer, eu prefiro ser o último colocado que ser vice, eu sou o contrário. Quem não é vice nunca será campeão, né? É verdade, até porque vai disputar título. Até porque chegou. Então você tem que respeitar muito isso. Sendo campeão ou não, você respeitar o adversário que foi campeão. Isso aí. Adão, falando em campeão, falando em
Campeonato, vamos falar agora, definida a final do Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu. Jogo de sábado, o Fluminense melhorou muito em relação à última partida, né? Porque perdeu 2-0, mesmo melhorando, mas também não foi eficiente para vencer o Flamengo. Agora, vai ter 18 dias de paralisação em todas as competições. O Fluminense só vai jogar agora em abril na Taça Libertadores, quando inicia a Taça Libertadores, né? O sorteio ainda está para ocorrer logo mais tem gente, né? Exatamente. Então a gente, na quinta-feira, vamos trazer os grupos da Libertadores aqui, mas assim, o Fluminense tem 18 dias e agora vai começar a fazer a pré-temporada. São 18 dias de pré-temporada que o Fluminense não teve no início do ano. Exatamente. Então, focou muito na Recopa, o Diniz falou isso e foi visto isso também. De início era o que tinha que você pensar na Recopa e abriu mão do campeonato da Taça Guanabara, acabou se classificando em 4º lugar. Infelizmente, em 4º lugar ele ia pegar o primeiro, que foi o Flamengo, e aí tivemos uma prévia que seria uma decisão, mas o time do Fluminense bem abaixo do que poderia render, acabou eliminado da final pelo Flamengo, né? E no domingo nós tivemos Vasco e Nova Iguaçu, onde o Nova Iguaçu acabou vencendo. Falando do Flamengo e Fluminense, né, Oscar, eu acho que o Fluminense perdeu a classificação no primeiro jogo, né? Que eu acho que era um jogo que se pegarmos para analisar tudo, era um jogo que o Fluminense tinha que ter um cuidado danado de não perder do jeito que perdeu. Né? Era um jogo que você tinha que fazer de tudo lá, de arrancar um empate, trazer o jogo para a decisão, para o último jogo. Né? O Flamengo entrou no jogo com 2-0 de vantagem, um time que se arrumou taticamente, o Tite arruma muita cozinha, né? É difícil fazer gols no time do Tite, até pelo potencial dos jogadores que o Flamengo tem, mas o Flamengo, tá? Eu esperava mais, sou sincero em dizer, ficou muito abaixo para mim, mesmo você jogando com o resultado do Brasil. O Fluminense teve umas mudanças que eu não gostei da escalação do time. Também não gostei. O que eu pensei, algumas ele fez. Mas no meu time, por exemplo, você aquela tentativa com o Marquinhos na lateral direita, você não ganhou tudo. Não gostei. Eu preferi o Martinelli no meio de campo do que o Lima. E vou te falar, o tipo de jogo que era, eu preferi o Lelê, que é um homem mais de área, do que o próprio John Kennedy. Tá? Eu acho que deixaria o John Kennedy como uma possibilidade durante o jogo. Por uma questão, por exemplo, que no começo do jogo, no lugar do Lima e fazer como precisava ganhar. Eu até pensei que ele ia usar John Kennedy, Lelê e Arias, porque o Arias cai mais no meio. Ele precisava, precisando de vitória. O John cai mais no meio, porque o Lima não acrescenta nada no jogo. E aí você já tem o Renato Augusto também, que vem dessa fora de forma também e já mais cansado. E aí você pega o meio de campo. Sim, tem uma tentativa com o Tenante, né? Porque a gente tem hora que não entende. A gente fala, a gente está de longe, não vê os treinamentos do dia a dia. É o que você falou, o investimento que o Fluminense fez em cima de Terana. E o que ele está tendo de oportunidade, você fica até meio imaginando o que está acontecendo. Será que o cara está treinando tão mal assim? Então, era uma possibilidade diferente para o jogo, né? Mas foi um jogo, eu falo que muito abaixo do que eu esperava, porque você vê chances de gol. Se pegarmos, o Flamengo não teve uma chance de gol. O gol que fez, né? Tinha sido falta no começo, na origem da jogada, aquilo que a gente falamos aqui no programa anterior, aqui, porque quando o Botafogo se classificou, era uma falta, se é um árbitro sul-americano, não daria, tá? Mas para a arbitragem brasileira é falta. Mas depois você revendo o jogo, hoje eu revi. Mas ele utiliza o braço. Utiliza a força, né? Que depois eles botaram, se baseando no lance do Botafogo e do Flamengo, né? O do Flamengo faz alavanca mesmo. O Hugo não, o Hugo deu encosta, tá? Foi totalmente diferente, tá? Então esse gol foi anulado e teve uma grande chance com o Pedro, que automaticamente, se a bola entra, também seria anulado, que o Pedro estava impedido, tá? O bandeirinha não deu na hora do lance, foi cobrado um escanteio, mas o lance era tranquilamente, tá? Na hora que eu vi ter impedido, se acontece o gol, ia pro VAR.
tentou nas faltas, né? Na falta da proximidade da área, uma jogada, um chute só, a gol também. Não acertou muito também. Não, foi uma bola na terra, foi na falta. Uma linda bola na terra do Renato Augusto. E ele teve no começo do jogo, né, Oscar, uma das grandes chances. Isso. Eu acho que faltou ele ali fazer a jogada diferente, tá? Porque se ele domina a bola e gira o corpo, o gol ia estar escancarado para ele fazer o gol tranquilamente. Ele preferiu uma puxada, tá? Que era mais difícil, descosta para o gol, mas eu acho que ele, como não é um jogador de área, se fosse um jogador de área, um atacante, talvez. Ia matar e tentar não tentar o giro, tá? Que é ficar com o gol aberto à sua vontade. E depois, no segundo tempo, teve uma jogada de Marcelo, né? Que a bola passou. Não, então, os goleiros praticamente não trabalharam. Foi um jogo abaixo. Tá? Parabéns ao Flamengo por chegar à final. Mas, a sexta final consecutiva. Né? Sexta final consecutiva. E agora vai enfrentar o Nova Iguaçu. Nas últimas finais ele enfrentou 4 vezes o Fluminense, ganhou duas e uma vez foi o Vasco, a primeira em 2019, onde ele foi campeão. Agora vai enfrentar o Nova Iguaçu, né, Oscar? Que é a grande novidade da competição, não é novidade nenhuma, tá? Vou te falar, pelo que ele mostrou nos 2 jogos, o Vasco foi mais que merecida a classificação, então, que no primeiro jogo ele já podia ter decidido também Quanto o Inter também, ele jogou, apesar do resultado 2-0, o Inter tem muito mais jogadores, igual o Flamengo tem, mas assim mesmo ele demonstrou ser um time forte. Poupou 3 jogadores, né? Poupou 3 jogadores, poupou o Xandinho, o Carminho e o seu agora, eu acho que é o Abner, que ele não jogou nesse jogo, tá? Então ele poupou só 3 jogadores, mas ontem, você vê, ainda teve isso, né? Ainda teve esse fator que o Nova Iguaçu jogou no meio de semana, e o Vasco teve semana livre para trabalhar, mas eu acho que novamente o Ramon Dias deixou a desejar na sua escalação, tá? Tirou o terceiro zagueiro que eu falei que ele também não apareceu no jogo novamente. Também não, entrou no Praxedes, foi totalmente vaiado pela torcida, então criou muito pouco, tá? E o Nova Iguaçu chega à final aí com todos os méritos, tá? O Carlos Vitor. Aí a gente acaba voltando naquela questão das confusões da FERJ, o pedido do Vasco, na Maracanã para todos, e aí jogou no Maracanã novamente, encheu o Maracanã, lotou o Maracanã, e mais uma vez decepciona a sua torcida dentro do Maracanã. Então, assim, tivesse utilizado os jogos dentro de São Januário, então lá, poderia ser diferente, poderia, mas não ia influenciar. A questão que eu falei, né, Oscar, a torcida, quando as coisas estão indo bem, é um radicado a seu favor. Agora, quando está ao contrário, aí porque começou vaiando, tá? Você vê o Paê que tem costume de terminar o jogo, sair aplaudindo toda a torcida. Você vê uns aplaudindo, outros vaiados, tá? Você vê um gesto tão bonito, né? De sair agradecendo toda a torcida, ele sozinho, né? Ele faz isso, tá? Em todos os jogos ele faz isso, e foi vaiado também não foi ele em si, mas vaiado o time do Vasco da Gama. Com certeza, né? Porque a expectativa do Vasco chegar à final, jogou os 2 jogos contra o time menor, de menor parte financeira, de menor parte técnica em relação ao Vasco, a camisa do Vasco, a história do clube, e aí a torcida vê o time eliminado por Nova Iguaçu, um jogo 0-0 no primeiro jogo, depois 1-0, onde Nova Iguaçu no primeiro jogo já foi muito superior. Muito superior. 1-1, aliás. 1-1, podia ter decidido a classificação no primeiro jogo, né? E aí foi lá, conseguiu vencer. A torcida acreditou, o treinador falou que ia sair com a classificação, e aí no final da história, alguém está classificado aí para fazer a grande disputa aí com o Flamengo, é o Nova Iguaçu. A gente sabe a diferença é muito grande, mas o Carlos Vitor, né, que é técnico do Nova Iguaçu, uma grande surpresa aí da competição, que o treinador que eu mesmo não conhecia, né, em trabalhos feitos aqui no Rio de Janeiro, mas montou muito bem a equipe, né, que é chamada Laranja Mecânica da Baixada Fluminense hoje, né, pela cor da camisa, mas fez uma grande competição, e eu acho que merecida a participação do Nova Iguaçu agora na final do Campeonato Carioca, coisa que não acontece desde 2006, tá? Que o último time... Não, Madureira e Botafogo em 2006. O Madureira foi campeão da Taça Rio. Volta Redonda foi anterior ao Madureira, foi contra o Fluminense. Exato. Mas o
campeonato era organizado não em Goiás agora, né? Tinha a Taça Guanabara e a Taça Rio. O Botafogo foi campeão da Taça Guanabara, o Madureira da Taça Rio fizeram a final. O Botafogo se sagrou campeão naquele ano. O técnico Carlos Roberto, né? Carlos Roberto, que jogou até no próprio Botafogo, fez um belo trabalho, o Botafogo se sagrou campeão. Você vê, então desde 2006 que não temos um time pequeno. Agora, o que você espera, Adão, para essa final? Por exemplo, a potencialidade do Flamengo é gigantesca. Né? É gigantesca. E aí pega um time de menor investimento, mas é um time, como falavam nos anos 70, né? É uma zebra para que chegue nessa final, né? Como fica essa final na história? Podemos ter história realmente ou não podemos ter? Como é que você analisa? Porque o que a gente vê do Nova Iguaçu, o que fez com o Vasco da Gama, aliás, o que ele fez em todos os jogos, ele não é um time que fica atrás, ele joga também, né? Ele quer jogar, tá? Inclusive o treinador na entrevista falou isso, não tem como ficar atrás da final, vamos na final, vamos jogar. Agora, a gente sabe que o desligue técnico é muito grande, tá? Apesar do Nova Iguaçu ter jogadores aí jogando muito bem. Se fosse um jogo só, era diferente. 2 jogos é mais complicado para o Nova Iguaçu. Mas o que o técnico está falando, hoje, o Nova Iguaçu tem que chegar lá e fazer, tem que marcar bem, não tem condições. Né? Se você não deixar o Flamengo à vontade, vai ser surpreendido facilmente. Tá? Agora, se ele vem jogando bem, está dando certo esse esquema, eu acho que ele tem que se precaver um pouco a defesa, mas continuar atacando também, né? Jogando, procurando jogar. Porque se você se retrancar, ficar lá só na defesa, rebatendo bola, não vai ter jeito. Não vai ter segurar o Flamengo. E outra coisa, o meio de campo do Nova Iguaçu propôs aí, o garoto, o Iago, né, que é filho do Iranildo, que vem jogando, né? A jogada do gol, por exemplo, nasceu toda ontem no jogo do Vasco, a bola saiu da mão do goleiro para ele, fez a jogada, tocou pro Carlinho, o Carlinho viu a passagem do Bill, que tocou no cantinho do goleiro Léo Jardim e fez o gol da vitória do Nova Iguaçu aí. É uma decisão que o Flamengo é franco favorito, tudo tem que como. Tá? Pela estrutura que tem hoje, pelo time que tem hoje, pelo recurso financeiro, Flamengo é o grande franco favorito para a competição. Se a gente for pensar... E o Nova Iguaçu é a zebra do campeonato. Se a gente for pensar só por esse lado... Você sabe que a zebra surgiu num jogo Vasco e Portuguesa, que foi realizado nas Laranjeiras, né? Sabe disso? Foi 60, mais ou menos na década de 60. Ia ter um jogo Vasco e Portuguesa. E aí o Procópio Cardoso, que era técnico da Portuguesa, falou, hoje vai dar zebra. Por que zebra? Porque zebra é um bicho que não tem no jogo de bicho. Exatamente. Né? Então vai dar zebra é aquela palavra de... E na época o jogo de bicho era muito falado, né? Então o Procópio falou, hoje vai dar zebra e deu. A Portuguesa nesse jogo saiu vencedora por 2-1. E o jogo foi realizado nas Laranjeiras. E aí... começou essa questão de zebra. Depois dos anos 70 se acumulou mais essa questão, até porque começou a ter Castro de Andrade, Luizinho Dumont envolvido no futebol, o bicho envolvido diretamente no futebol, e aí essa palavra vai dar zebra acabou pegando. E como pegou nesse final de semana com o Vasco, que foi a grande zebra da competição. O mascote da Portuguesa é zebra. Tá? Continua, eu vi foi na Copa do Brasil do ano passado, nem foi nessa, no jogo lá, a zebra lá fazendo a farra dele lá, que é o mascote da Portuguesa, a zebra, por causa dessa história que você acabou de contar. Então a própria Portuguesa adotou a zebra como mascote. Mas é um jogo, por exemplo, que a gente não pode imaginar outro resultado que não seja a vitória do Flamengo. Eu acho que tudo, não, estou dizendo, analisando friamente, que o futebol tem de tudo, tá? Eu já vi coisas, tá? Coisas do futebol de você não acreditar, mas eu já vi. Então, o que pode acontecer? Mas você acha que o torcedor do Flamengo está eufórico, o time do Flamengo não tem mas o que falar, né? São 2 jogos distintos, né? São 2 jogos. Se o primeiro jogo talvez fosse porque a vantagem é do Flamengo, né? Não tem vantagem. Mas a vantagem é jogar o segundo jogo. Mas todos os dois jogam no Maracanã. Sim,
Mas não tem vantagem. O que eu fazer de vantagem seria isso. Não tem. Levasse a final não tem vantagem, 2 resultados iguais, a decisão vai para pênalti. Então o Nova Iguaçu não tem, o Flamengo tem vantagem. Tem vantagem técnica e também de sua torcida dentro do Maracanã, os 2 jogos do Maracanã, casa cheia, vai dar mais de 60 mil todos os jogos. Porque a portuguesa, o Nova Iguaçu só tem direito a 10%, né? Mas não acredito, tá? Mas eu espero do Nova Iguaçu que faça o que o técnico Carlos Vitor falou, tá? Continuar jogando o que vem jogando, tá? Não tem nada que mudar, tá? Porque para a portuguesa já foi tá? Eu acho que já fez mais do que podia fazer. Portuguesa ou Nova Iguaçu? Estou falando tanto na portuguesa do mascote, não, o Nova Iguaçu já fez mais do que podia ter. Fazendo a competição, também competição, o chegar à final do Campeonato Carioca, onde o Botafogo não se classificou, foi quem tomou a vaga, se analisarmos, foi quem tomou a vaga do Botafogo, foi o Nova Iguaçu, mas por merecimento, tá? Que já tinha feito uma competição na parte. Na verdade, quem tomou a vaga do Botafogo foi o Fluminense, né? Porque os resultados foram acontecendo. E o Nova Iguaçu acabou. Então, não, como a gente estava falando, eu acho que o Botafogo foi eliminado, perdeu a vaga para o Fluminense, porque o Fluminense abriu mão da competição. Né? Abriu mão, aquele jogo contra o Botafogo mesmo, que o Fluminense perdeu de 4-2, era um jogo crucial para o Fluminense ficar na segunda colocação e pegar o 3º lugar. Né? E ele abriu mão do jogo, né? Colocou o time mesclado para jogar contra o Botafogo, depois até tentou colocar o reserva, e aí teve a expulsão do André. Né? Se ele entra com o time titular, o Botafogo estava visando uma outra competição, né? Também a Libertadores, né? E o Fluminense naquele domingo optou em jogar com o time mesclado. E aí acabou o resultado da derrota do Fluminense para o Botafogo, tirando o 2º lugar do Fluminense e tirando também o Botafogo, né? Porque o Vasco ganhou e o Botafogo foi eliminado. O Botafogo só dependeria do Vasco. O Fluminense entrou na vaga do Botafogo. E aconteceu ainda, né? O Fluminense perdeu para o Botafogo e o Nova Iguaçu foi a volta redonda e ganhou a volta redonda, né? Isso, volta redonda. Então o que aconteceu é que acabou jogando o Fluminense para 4º lugar, aí automaticamente pegaria o Flamengo, que era o primeiro, e acabou ficando fora aí da final do campeonato. Que será realizada no dia 31. E agora tem a data FIFA, tem a data FIFA, tem a paralisação da data FIFA. 2 semanas, né? 2 semanas. A decisão dia 31 tem o primeiro jogo da decisão, que será no Maracanã, e dia 7 o 2º jogo, que também será no Maracanã. Os 2 jogos serão no Maracanã, sem vantagem para ninguém, então o jogo não tem 2 resultados iguais. Vai para pênalti, mas acho que o Flamengo tem plenas condições aí de levar o título. Não vou dizer fácil, tão fácil, porque tem um adversário que está mostrando até agora, que é um grande adversário, muito bem, tá? Está bem entrosado. O Carlos Vitor lá achou o time, conseguiu ajustar o time. Não é um time que joga na retranca, é um time que vai para o jogo também. Mas o Flamengo é franco favorito aí para esses 2 jogos aí da decisão do Campeonato Carioca de 2024. Então, parabéns aí para o Nova Iguaçu pela campanha que fez até agora, que já fez muito, né? Ser vice-campeão carioca aí, deixando para trás o Fluminense, principalmente. Né? Fluminense, Vasco, Botafogo. Né? Mas acho que principalmente o Fluminense, né, Oscar? Que acho que o Vasco e o Botafogo vinha de momentos aí, o Vasco vem de um momento difícil ano passado, não conseguiu se firmar esse ano ainda, né? Depende ainda, vou estar falando, o time do Vasco vai ter que se reforçar por Campeonato Brasileiro, né? A janela agora já está fechada, eu não sei como é que o Vasco vai arrumar aí no começo do Campeonato Brasileiro. Reforçar, né? Tá? Acho que tem que melhorar pelo menos no meio do ano aí, vai ter que fazer alguma coisa. Né? Também a gente pode abrir mão também, o Fluminense teve 20 dias a menos do que todos os anos de pré-temporada, vai ganhar agora esses 20 dias agora, né? Com a eliminação. E aí com a data FIFA, né? Então vai ganhar os 20 dias para poder fazer essa pré-temporada. Esse momento é muito importante para o Fluminense se preparar, né? O que não fez no começo da temporada, né, Oscar, vai ter que fazer agora, né? Aproveitar esses 18 dias. Até porque estava todo mundo de férias, né? E aí a gente fala assim, mas o Fluminense iniciou o time alternativo
no dia 6 de janeiro, né? E o time alternativo estava treinando lá o Renato Augusto, que já estava no Fluminense, mas era com o Marcão, com o técnico interino, com a comissão interina, não era a comissão técnica do Diniz, é a parte física, fisiológica, técnica, tudo que ele prepara dentro do esquema. Então, isso ficou muito atribulado. Em 10 dias nós temos no início da decisão da Recopa e disputando a competição. Ele até antecipa os jogos do Fluminense na competição, né? Até porque alguns jogadores profissionais estavam querendo participar, então ele faz essa antecipação já da programação dele, coloca o time para jogar, mas não é a preparação ideal para se fazer dentro do campeonato, como fez o ano passado. E ano passado nós tivemos esse problema também com o Flamengo. O Flamengo iniciou muito rápido, porque tinha a Recopa Sul-Americana, a Nacional, né? E tinha o Mundial, né? Tinha o Mundial no meio e tinha a Recopa Sul-Americana. E aí atropelou tudo, porque tudo muito em cima, tudo muita viagem para lá, vem para cá, e joga aqui, joga lá, e precisando jogar com o time titular. Começo de temporada. E aí o Dorival tinha dado 50 dias de férias para o time ainda, né? Mais do que o coisa após a conquista da Libertadores, né? E aí toda aquela dificuldade atrapalhou toda a parte também. Mudança de treinador, né? Teve uma mudança de treinador, mas a mudança de treinador se encaixou com o planejamento do Flamengo, que era a partir do dia 1º de janeiro, mas assim mesmo o treinador ainda tinha as férias dos jogadores, que só se apresentaram no final de janeiro para treinar uma semana para jogar a Sul-Americana para viajar para o Mundial. E você vê que comprometeu a equipe o ano todo, que é o começo, a preparação de começo de ano, tá, é essencial para um time de futebol. Tá? Verdade. Eu acho que é ali que você cria a base sólida para tudo, tá? Porque durante a temporada, se você não se preparar bem no começo, vai aparecer as contusões, tá? O time, por exemplo, você não vai ter aquele entrosamento que você espera, tá? É um momento certo de você preparar uma equipe no começo da temporada. E o Fluminense, por um bom motivo, né? Porque não foi por um mau motivo, foi por um bom motivo. Mundial do Clube. Tinha sido a Recopa no início do ano. Então prejudicou um pouco. Agora, como ele vai ter esses 18 dias aí agora, porque tem que preparar, né? Que já começa a Libertadores, né? Verdade. No começo do dia 3, né? Não, dia 2, não, eu acho que começa dia 2, né? Dia 2, acho que nesse dia 3 ou 4. Quem vai definir, mas pelas datas que foi de grupo que ele possa cair como cabeça de chave, a rodada vai ser 3 ou 4. Começa 2, 3, as datas são 2, 3 e 4, né? E aí tem jogada de TV, né? Que jogo de canal aberto, streaming, em canal fechado, então tem um monte de programação aí, então começa a Libertadores a partir do dia 2, e como você está falando aí, o Fluminense vai jogar dia 3 ou dia 4. Mas fatalmente, o problema, né? Dependendo do adversário pega fora, né? Pega fora, vai jogar fora, né? Vai jogar fora, o chefe, com a cabeça de chave, ele joga fora para depois jogar justo. E o Fluminense está no grupo A, né? Como é o último campeão da Copa Libertadores, está no grupo A aí. Então, vem o sorteio, vai ser realizado, né? Que a gente não sabe, mas no próximo programa estaremos falando aqui. Não é fácil, por exemplo, o Botafogo pode se complicar nisso tudo aí. O Botafogo tem, eu tive que fazer contas, o Botafogo tem 75% de chance de pegar um brasileiro, que são 62,5% no grupo A, né? Do grupo A, que tem 5 brasileiros, então dá 62,5%. Mas tem o Atlético Mineiro no grupo B, tá? Isso. O que não pode acontecer com o Botafogo, que já no sorteio anterior já pegou um brasileiro, que foi o Bragantino, teve que eliminar um brasileiro. O que não pode acontecer de pior para o Botafogo é da River Plate e Atlético do Botafogo, tá? Aí é complicado. Porque tem a chance também de dar um pé à volta. O LB1 também não é fácil, porque você vai na altitude. Então o Botafogo tem aí que torcer muito aí, que talvez o melhor quadro do Botafogo seria pegar o Peñarol, sair fora do Atlético Mineiro e os outros grupos que o Libertadores tem problema também da altitude, né? Você começa a cair. Tirando os times brasileiros, que é o grande adversário que temos hoje, a altitude para mim é o segundo problema, tá?
para qualquer time brasileiro. Verdade. E também pela distância, né, Oscar, que fatalmente que está essas equipes, né? Que quando você vai para o Equador, ou se não, quando vai para a Bolívia, então, mas a equipe que era perigosa de cair, ela foi eliminada, o Always Reds, né, que joga 4.000 e tantos metros de altitude, mas perdeu o Nacional, quem ficou foi o Nacional do Uruguai. Então, essa equipe está eliminada, mas temos aí, ainda temos muitas equipes aí que jogam em altitudes, tá? Que em Quito, né? Em Cochabamba, tem o T-Strong, que é uma equipe complicada, você jogando com eles lá. Então, essa é uma grande dificuldade aí, mas no próximo programa estaremos falando sobre o sorteio dos grupos da Libertadores. Da Libertadores e da Sul-Americana também, que temos brasileiros. Né? Aí vamos falar também da Copa Rio, né, que teve um jogo no sábado, né, e outro ontem, né, que no sábado a Portuguesa... No domingo, né? Não, a Portuguesa foi sábado. Sábado e o Botafogo no domingo. A Portuguesa acabou vencendo... Boa Vista acabou vencendo a Portuguesa por 3-2, né? Um jogo bem complicado, tá? A Portuguesa saiu ganhando, Boa Vista empatou, virou, e o Boa Vista conseguiu empatar, e no final do jogo teve um lance para mim, que até agora eu não entendi, tá? Determinante, que era um pênalti, claro, a favor do Boa Vista, claro. Foi para o VAR viu um impedimento num lance que você não tem como ver o impedimento, tá? Não consigo entender até agora, tá? E foi dado o impedimento, não deu o pênalti, porque houve um impedimento antes, e a Portuguesa no finalzinho, a Boa Vista no final, no último segundo do jogo, foi lá, fez 3-2 e se classificou aí para fazer a final contra o Botafogo, que pegou o Sampaio Corrêa, no primeiro tempo, até uns 35 minutos, que o Sampaio Corrêa teve todas as condições de ter feito o placar que desejava, tá? Fez 1-0 e poderia ter feito 2, até 3, tá? Aí não conseguiu fazer 1-0, mas aí nos 36, 37 minutos, aí que eu falo do treinador, tá? O Fábio Martins, mesmo interino, viu que estava dando errado, tá? Que tinha 3 coisas a fazer no jogo. Era tirar o Damian Soares, que foi lamentável a participação dele no jogo, foi expulso contra o Bragantino e parece que não voltou para o jogo, tá? No domingo teve um lance que o Marcelo cabeceou para o Abner, que ganhou dele, entrou sozinho na área do Gatito, chutou, Gatito defendeu e ele ficou no mesmo lugar, não se moveu, não foi jogado. O Abner pegou a bola de novo, cruzou para a área, o Marcelo chutou, que é um grande jogador, que foi o maestro do Volta Redonda na competição do ano passado, e Gatito fez novamente uma grande defesa. Um momento que estava difícil, e aos 36 minutos o Fábio Matias olhou, viu, o Diego Hernandes também uma coisa feia, a portuguesa, o Sampaio Corrêa pelo lado esquerdo, fazendo o que queria com a defesa do... A história da zebra, e agora a Portuguesa de novo. Mas o Sampaio Corrêa estava encontrando facilidade incrível pelo lado esquerdo de ataque, pelo lado direito de defesa do Botafogo. Ele pegou, tirou o Diego Hernandes e tirou também o Emerson Urso, que não tinha nada no jogo, botou junto o Santos Savarino, aí mudou. Tá? Aí conseguiu controlar mais as ações. No segundo tempo voltou melhor. No primeiro tempo, o Botafogo teve uma bola na trave com um chute bonito do garoto Cauê, e teve no começo do jogo uma boa jogada que a bola sobrou por baixo, mas o zagueiro querendo dar uma chapada para fazer um gol, tipo o Savarino, que faz muito essa jogada, tá? Pouco o Botafogo fez. O Sampaio Corrêa até os 35 minutos podia ter feito 2-3 no Botafogo, teve condições para isso. Como não fez, foi no segundo tempo o jogo mudou, o Botafogo voltou bem melhor, tá? Eu ia falar Portuguesa de novo. A Portuguesa está enfiada na cabeça hoje. O Sampaio Corrêa só chegou numa cobrança de falta de longe, que o Gatito fez outra grande defesa, e o Botafogo, um pênalti, uma arrancada de Júlio Santos aos 31 minutos do segundo tempo, um pênalti bobo do zagueiro, né? Ele levando a bola para ali, de fundo, acabou empatando, um pênalti super bem cobrado, com audácia, né, de Júlio Santos, com uma cavadinha. E depois, aos 47 minutos, o Botafogo, antes desse, ainda teve um lance, uma cobrança rápida de Marlon Freitas para Savarino, que pegou uma linda bola de primeira, mas o goleiro Leandro do Sampaio Corrêa fez uma bela defesa. E o Botafogo, aos 47 minutos, fez um lindo gol, que a jogada foi bem trabalhada, começou lá no campo de defesa, bola foi para Gatito, para Hugo, Danilo Barbosa, aí Marlon Freitas fez uma grande jogada, deu uma arrancada linda e tocou para Savarino
na entrada da área, que deu um chute bonito e fez um golaço, dando a vitória ao Botafogo. A vitória tem que ser dada a Gatito, que teve uma grande atuação, e eu acho que o olhar técnico do técnico lá de fora, que soube fazer a mudança, falando, né? Se ele acertou o time, por que ele vai sair, né? É uma coisa meio complicada, até mesmo tem um outro que vai chegar, vai ter que encaixar esse time de novo. Agora, hoje eu estava lendo, né, que o Botafogo também perdeu o diretor Mazuco, né, que acabou indo para o Atlético Paranaense, tá? Um cara que vinha fazendo ali, uns estavam criticando ultimamente, mas era muito elogiado pelos jogadores. Então o Botafogo, hoje eu estava lendo que até sexta-feira vai aí definir seu técnico e o novo diretor de futebol do clube, tá? Vamos esperar aí que o Botafogo agora tem essa decisão aí. Eu acho que a diretoria e o John Textor tem que olhar o trabalho que o treinador está fazendo hoje no Botafogo, que é interino, e falar, olha, o cara acertou o time, está com o time na mão, vamos efetivá-lo, cara. Vamos colocar ele para ser o técnico do Botafogo daqui para frente. Aí tira, aí o outro chega, não dá certo, bota todo o trabalho lá para baixo, aí manda o cara embora, aí vai pegar o cara que estava dando certo, botar ele de novo no lugar, para ele consertar o que ele já tinha consertado, entendeu, Adão? E a dificuldade, Oscar, que se analisar dentro do futebol brasileiro, você não tem um técnico hoje para você falar, esse pode ser esse, tá? Então, se você trouxer de fora, não tem conhecimento de uma competição sul-americana, por exemplo, tá? Porque o campeonato brasileiro... Acho que vale mais a pena dar oportunidade para o que está já trabalhando, né? Porque o Fábio Matias é um treinador que já trabalhou em bases de vários clubes, né? Dirigiu o Sub-23 do Bragantino, já participou de Libertadores com o Flamengo, dirigindo o time de base Sub-20 do Flamengo, até que foi campeão, tá? Agora, no final de semana, né? Foi campeão, né? O 2-1 do Boca Juniors, e ficou com o título de campeão Sub-20 da Copa Libertadores. Então, é um treinador que ainda tem esse conhecimento. E então, eu acho que era uma possibilidade grande, pelo tudo que ele fez, inteirou ontem 7 jogos sem perder, são 6 vitórias, um empate que valeu mais que uma vitória, que foi contra o Bragantino, e a classificação para a Copa Libertadores da América de grupos, né, que vai ser sorteado. Então, eu acho que tem que pensar, até por condições de não ter no futebol brasileiro um homem hoje... De cometer erros, né? Porque hoje o Texto aceita que cometeu um grande erro com o Bruno Lage, né? Eu acho que ele achava... Esse é o problema, mas ele cometeu um erro e depois cometeu um outro erro. Os erros foram seguidos. E aí, isso vem agora com o Botafogo nessa situação, né? O Botafogo nessa situação bem, o time voltando a jogar, o time chegando. Não é um resultado tudo que é uma final de Copa Rio, é disputar quinto lugar, manter a única coisa que vale a pena é a classificação já garantida para a Copa do Brasil do ano que vem, mas entre os quatro... Mas se tem um treinador que está promissor e tem a oportunidade dele focar numa competição, chegar numa final, e ele já está com um grupo trabalhando, aí você vai trazer outro treinador, vai buscar uma solução que não tem a solução, e aí desanda tudo. Começar um novo trabalho, né? Foi mesmo que fez ano passado, com o Vitor Pereira, e depois fosse o Jorge Sampaoli, e na expectativa, e só embolou mais. Foi complicando cada vez mais. E aí o Fábio Matias, o grande objetivo que o Botafogo tinha nesse começo não era o Campeonato Carioca, tá? Isso é a verdade, a gente sabe disso. Era a classificação da Libertadores para Libertadores, né, para a fase de grupo. E isso o Fábio Matias conseguiu no jogo. Foram 3 jogos que ele participou do primeiro jogo contra o Aurora, que foi jogado fora de casa, foi com o Thiago Nunes, né, acabou cedendo empate no final e foi demitido pelo aquele jogo, mas no jogo de volta o Botafogo já fez um placar de 6-0, uma grande atuação, independente do time do Aurora ser um time fraco, mas mostrou seu potencial e teve pela frente o Bragantino, que é um adversário dificílimo, tá? Que seria para qualquer clube brasileiro hoje, tá? Que eu boto o Bragantino aí, fazendo frente a qualquer time brasileiro e jogando em 2 jogos, né? Um jogo fora, o outro dentro de casa, você tinha plenas condições aí de tirar até o Botafogo. Então o grande objetivo do Botafogo do ano, o Fábio Matias, o Botafogo conseguiu
que era se classificar para a fase de grupo aí, agora esperar o que vem pela frente aí. Ainda tem esses dois jogos da decisão da Copa Rio, né? Que ele tem, eu acredito que até para o primeiro jogo pode botar um time titular, mas até porque você vai ficar muito tempo sem jogo, né? Verdade. Então acho que você tem que também dar um jogo, por exemplo, igual o Fluminense, fica 18 dias sem jogo nenhum. Sem jogo nenhum. Isso também não é tão bom, né? Mas deve fazer algum amistoso. Jogos com o time que está eliminado da Copa Rio, né? Deve fazer, né? Aqueles jogos Jogo treino, né? Jogo de treino, né? Isso é importante, As Bambu tem aí a Volta Redonda, né? Volta Redonda, bota para jogar. Porque a Portuguesa que acabou não se classificando no final aí da Copa Rio, e o Boa Vista, com o resultado de ontem, já garantiu também vaga na Série D. No resultado de sábado, conseguiu a vaga já para a Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Com esse resultado. E se vencer a Copa Rio, garante também a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então pode acontecer também, e pode acontecer também, se o Botafogo conseguir a vaga pelo Campeonato Brasileiro, o Boa Vista automaticamente vai conseguir uma vaga para a Copa do Brasil. Eu acho que vai ter tudo aí para o Boa Vista jogar a Copa do Brasil também ano que vem, aí, que é importante. Se o Tércio não inventar, né? Espero que não, né, Oscar? Ele que vai tomar a decisão dele, que tem o cara que hoje, né, como tem o diretor de futebol, espero que ele não invente, esteja consciente do que está fazendo, né? Que eu acho que deve estar sendo muito bem estudado tudo isso, porque o tempo que já está o Fábio Matias como interino, já são 7 jogos, ele deve estar pensando muito, ele deve estar numa dúvida muito grande. Tá? Eu tiro o homem, eu deixo fora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele, por exemplo, no começo da temporada, reforçou bem a equipe, né? Está prometendo, se não conseguir trazer o Thiago Almada aqui, vai trazer outro grande jogador na janela do meio do ano. Já tem o ala aí, o Igor Jesus, que está com um pré-contrato assinado para ali. Quem estava chegando também no Rio aí para as últimas conversas aí com o Botafogo também, o Oscar Romero, né? Para jogar que é uma posição que eu acho que o Botafogo falta, tá? Um substituto para o Eduardo. Mesmo não achando que o Savarino tem condições de poder fazer, ocupar aquele espaço. Mas vamos ver o que acontece, porque o ataque do Botafogo, com a volta, né, já estão em período de treinamento aí para voltar, para retornar, que é o Luiz Henrique e Jefinho, né? Os jogadores que devem participar, eu acredito, para dar um ritmo de jogo aí, da decisão da Copa Rio. Então, aí a gente agora porque não vai ter a paralisação, nós na quinta-feira vamos estar de volta, né? E vamos estar falando mais sobre isso aí e com o tempo também para estar falando sobre mais os times de contratação. Né? E só deixar aqui, né, com a notícia sobre a seleção brasileira, que mais um jogador, né, foi dispensado por contusão, que foi o Gabriel Magalhães, e foi convocado no lugar dele o zagueiro Brenner, que joga no Juventus, e sendo que eu estava imaginando 4 zagueiros que nunca atuaram na seleção brasileira. Vai ser o primeiro jogo contra a Inglaterra no sábado, às 4 horas, no estádio de Wembley, com a estreia do Dorival Júnior. Isso aí. Quinta-feira estamos de volta, dão considerações finais, nosso tempo está acabando ali. Deixar um grande abraço aqui para o pessoal da chácara aí, isso aí, o pessoal foi campeão. O torcedor que jogou, o Vitor, que você falou que fez um partidaço, o Matheus, tá? O Lira, toda essa galera aí que participou e foi campeão lá no Subidor Atlético Clube, desse primeiro torneio de verão de 2024 do Subidor Atlético Clube. Parabéns para essa galera aí que gosta de futsal e representou muito bem o Subidor, porque o título era contra uma equipe de Nova Friburgo. É isso aí, gente. Fique com Deus e fica com as imagens aí sobre a final entre Resende e Chácara. No último domingo, a Chácara se tornou campeão e o Linha de Fundo fica por aqui homenageando o time da Chácara. Até quinta-feira que vem.
Oferecimento Mercado do Betinho. Satisfação em servir você. De Paula Solar, instalações e automação. Fênix Agrícola. Sua lavoura começa aqui. Autoescola Liderança. Nessa você pode confiar. JF Frute, Hortifruti Mercado, Padaria e Pizzaria do Cinei, Mercado e Açougue do Pimpolho, Padaria Sulindourense, pão quentinho toda hora.